Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Nossa transmissão também pela AltV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. Tudo no ar, tudo à disposição, tudo ligadinho para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Até 1 da tarde, a gente quer você por aí, curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, sua interação é bem legal com a gente. Faça perguntas aos nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o número. Mais uma vez, 973350038. Meio-dia em ponto, pessoal. Eu sou Mauro Friesman. Vamos iniciar mais uma semana por aqui. Vamos com empenho, dedicação, saúde para todo mundo e conhecendo os nossos entrevistados, as nossas entrevistadas que vão debater, vão tratar dos temas por aqui propostos. Débora Amoni, pedagoga, diretora do Colégio Conclusão, diretora-geral do curso Evidente. Tudo bem, Débora? Bem-vinda, boa tarde. Como é que você está? Boa tarde, Mauro. Muito obrigada pelo convite. Estamos aqui muito animados para debater um pouquinho sobre educação, né? Sim, fundamental nos dias de hoje. Nossa pauta hoje toda voltada para a educação e vamos falar bastante sobre as nossas necessidades aí nessa área. Também com a gente, Priscila Fonseca, empreendedora social e relações públicas, idealizadora do projeto Salomé, Mulheres Negras, Escrevivendo a Própria História. Isso mesmo, Escrevivendo a Própria História. Ela também é coordenadora da rede coordenadora do programa Rede na Associação Vagalume. Tudo bem, Priscila? Boa tarde. Boa tarde, Mauro, tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer estar por aqui. Obrigado pela presença. Doutor Alexandre de Moraes, advogado especializado em Direito Empresarial e do Consumidor. Tudo bem, doutor Alexandre? Bem-vindo, boa tarde. Tudo bem, muito boa tarde, Mauro, boa tarde às colegas entrevistadas e à nossa audiência. Obrigado pela presença, doutor Alexandre. Também já estará com a gente, ainda não, mas eu já vou anunciar por aqui, a professora Loretana Paulieri Pancera. Ela é presidente do CPP, o Centro do Professorado Paulista. Já, então, a professora Loretana se junta aqui com a gente nessa nossa conversa, nesse Gente que Fala de segunda-feira. Nosso primeiro tema por aqui, vamos, enquanto isso, já abrir os nossos assuntos. O governo de São Paulo voltou atrás e anunciou que vai aderir ao Programa Nacional do Livro Didático para 2024. A medida foi tomada após muita pressão e ação do Ministério Público na Justiça, após o governo decidir, no início do mês, ficar fora do Programa Nacional do Livro Didático e optar por utilizar somente conteúdo próprio nas escolas em meio digital. Segundo especialistas, a medida vai na contramão do mundo e de vários estudos que apontam menor retenção de aprendizado no formato online. Bom, a gente vai dar uma contextualizada antes aqui de abrir para os nossos entrevistados. É que houve uma ação civil pública contra essa decisão do governo de ficar de fora do PNLD, que é o Programa Nacional de Livro Didático, e o juiz do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, Antônio Augusto Galvão de Franca, entendeu que essa medida configura patente violação ao princípio constitucional da gestão democrática que deve pautar o sistema de educação pública. Então, vamos começar pelo viés do direito, aqui para a nossa análise aqui. Doutor Alexandre de Moraes. Bom, o governo voltou atrás, houve aí essa pressão, houve essa ação civil pública, e a sua avaliação do ponto de vista do direito? Andou muito bem o magistrado, Mauro, os demais ouvintes, espectadores, os colegas. Felizmente, nós tivemos uma ação pronta, firme, por meio do deferimento de uma liminar, determinando que o governo do Estado, então, se integrasse ao plano nacional. Nós vimos com muito bons olhos. Felizmente, nós temos o Poder Judiciário, temos uma instituição firme, que, por iniciativa do Ministério Público Estadual de São Paulo, agiu prontamente para garantir, então, que o governo aderisse ao Programa Nacional
e que nós não tivéssemos ainda maiores prejuízos, né? Vale lembrar que nós estamos aqui na recente implantação da LGPD, posso dizer que é recente porque ela foi promulgada em 2018, uma Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que criou uma Autoridade Nacional de Dados, e isto obriga que a sociedade inteira se adapte a todas essas questões de privacidade, de fornecimento de dados, mas não podemos perder de vista a educação, sempre citada nas eleições e ao longo de campanhas eleitorais, é um direito de todos garantidos pela Constituição, e isto anda ao lado também da defesa do consumidor. Tudo está interligado. E, felizmente, nós temos o Poder Judiciário, que deixa de lado vieses ideológicos, políticos, e precisa garantir que a educação de qualidade chegue aos nossos estudantes. Portanto, nós vemos com muito bons olhos. Uma violação, doutor Alexandre, da Constituição Federal e da Constituição do Estado de São Paulo também, né? Certamente, viola todas as leis. Nós temos leis em todos os níveis garantindo a educação para todos, não é? Ao lado desta pauta, assim como nós vemos recentemente a discussão de cardápios digitais, as pessoas que não têm equipamento não conseguem nem ver os ingredientes de um prato num restaurante. Nós temos a importantíssima discussão das bulas de medicamentos também, sendo observada lá pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e nós temos a questão do livro didático. Além de não aderir a um programa nacional, uma política nacional de educação, ainda se falava em deixar o livro unicamente na forma digital. Ora, nós vimos, Mauro, recentemente na pandemia, famílias dividindo a tela de um aparelho celular para que seus filhos conseguissem ter aula. Quem vai aprender dessa maneira? Temos aqui pessoas com muito mais propriedades, educadoras que estão aqui conosco hoje, obviamente falarão disso, mas não é preciso ser doutor em educação para perceber que uma ação não pode excluir pessoas. Uma ação desse tipo não pode causar a exclusão de pessoas que não terão acesso. Essa é a grande preocupação da advocacia, defender o acesso aos meios de educação para todos, por todos os meios e para todas as pessoas, independente de ter um celular caro, um plano de dados ou não. Todos têm que ter acesso à educação. Priscila, o seu entendimento a respeito desse tema, o governo de São Paulo, então, desistiu de sair do Programa Nacional do Livro Didático, mas não foi por conta própria, teve pressão aí, teve essa ação civil pública e a decisão da Justiça com base no deferimento de liminar. Seu entendimento? Sim, sobretudo, foi uma decisão muito pertinente de voltar atrás, consciente. A gente sabe que durante a pandemia teve um baixo de letramento muito grande das crianças e dos adolescentes, sobretudo das escolas de rede pública. Então, abrir mão do material didático é uma decisão muito irresponsável. Então, acho que retomar e voltar é fundamental para o letramento e para a educação dessas crianças e adolescentes. Eu fico se perguntando aqui o que seria, então, no próximo ano, se isso não tivesse acontecido, porque a escolha dos livros didáticos dentro do Programa Nacional do Livro Didático está aí há poucos dias para acontecer, né? Sim, Pode seguir, Priscila. Não, seria um risco enorme, né, para a educação, para a escola. A gente sabe que esse conteúdo é fundamental. O Programa Nacional trabalha já há muitos anos, a gente tem um material de bastante qualidade. Então, que bom que teve essa pressão popular para que retomasse, né? Débora Amoni, o seu entendimento, sua percepção sobre esse tema. Bom, eu acredito que renunciar ao material didático físico, né, seria algo desastroso realmente dentro das escolas. Muito também pelo que o doutor Alexandre disse, a questão da falta de acesso, a gente não pode generalizar de que todas as pessoas teriam acesso a um computador, ou um celular, um tablet, enfim, algum dispositivo que fizesse com que o acompanhamento desse material fosse eficaz, e as próprias escolas também não têm essa estrutura adequada. Então, eu me pergunto, né, quando a pessoa que idealizou essa questão, o que ela imaginava que as crianças e os adolescentes, enfim, iriam fazer durante o período de aula, porque as próprias escolas hoje não têm infraestrutura de tecnologia adequada para que o acompanhamento de toda uma apostila, de todo um livro, fosse feito através desses dispositivos, né?
Então, acho que foi muito acertada aí esse passo para trás, acho que é importante reavaliar essas decisões, e ainda acredito muito, apesar de achar que a tecnologia, a internet, enfim, essas inovações, elas vêm para somar, elas vêm para somar, exatamente. São várias ferramentas que nós temos que utilizar no aprendizado. Os livros físicos, a internet, jogos pedagógicos, enfim, uma série de ferramentas que vão ajudar os alunos nas suas diferentes habilidades. E não só colocar aí tudo na caixinha da internet e esquecer que a gente precisa também desse contato com o material didático físico. Eu vou apresentar novamente aqui a professora Loretana Paulieri Pancera, presidente do CPP, o Centro do Professorado Paulista. Agora ela já se juntou aqui ao nosso time. Doutora Loretana, professora, tudo bem? Pode abrir o seu microfone, seu áudio está fechado. Acho que agora está tudo bem com sua imagem. Seu áudio está fechado, professora, pode abrir, por gentileza. Professora Loretana Paulieri Pancera, agora sim. Boa tarde, professora, tudo bem? Tudo bem, boa tarde você também. Prazer em estar conversando. Assunto tão importante como a língua portuguesa, né? E estou à disposição. Sim, a gente está tratando aqui já do primeiro assunto aqui da nossa conversa de hoje. O governo de São Paulo desistiu de sair do Programa Nacional do Livro Didático, mas não por conta própria, houve aí toda uma pressão, ação civil pública na Justiça e a decisão do juiz do TJ aqui de São Paulo, com base em deferimento de liminar. Ou seja, o governo de São Paulo segue no Programa Nacional do Livro Didático e os alunos terão este conteúdo no ano que vem nas escolas. Sua avaliação. Olha, quanto ao uso do livro didático, o CPP é contra a extinção. Mesmo porque a criança, eu cito a experiência minha quando eu estava ainda dando aula. 41 anos em sala de aula foi uma experiência muito grande. O aluninho, aquela criança de 5, 6 anos, 7, no dia que ele recebia o primeiro livro de leitura, saindo do Beabá, era festa, porque o sonho dele era ter um livro ao seu alcance para que ele pudesse aprender as letras seguintes. Mesmo porque a gente, como educadora, que eu sou há mais de 70 anos, né? Eu sempre defendi o livro didático, porque é a Bíblia da criança. E outra coisa também, como é que nós podemos ter uma criança numa sala de aula sem o livro, né? Sem o livro didático, substituído por a parte virtual? De jeito nenhum. Agora o secretário vai, vem, desiste, resolve, faz outra vez, resolve fazer. E quer esse jogo de assim, empurra. Nós não podemos, em se tratando de criança, ficar nesse vai e veio e não tomar uma posição. Olha, 12h13, pessoal, esse é o programa Gente que Fala, edição de segunda-feira. Estamos ao vivo pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias. Nossa transmissão também em vídeo pela AltV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Professora Loretana, eu continuo com a senhora aqui no próximo tema para dizer o seguinte: as professoras associadas do CPP, o Centro do Professorado Paulista, Lucivânia Orlandi e Mariléa Bonilha, lançaram agora no sábado, em Campinas, o caderno de alfabetização 2 da Turma da Malu. Inspirada em outros quadrinhos e também pela experiência das autoras em sala de aula, a Turma da Malu trabalha, além da alfabetização, outras formas de inclusão, já que a protagonista é uma cadeirante e tem em sua turminha de colegas uma garota indígena, outra de origem africana
e um menino de ascendência oriental. Para a gente contar como é que isso tudo funcionou, professora Loretana, vamos contextualizar aqui, até porque a turma da Malu, ela traz aqui as iniciais de Marilé, né, que é uma das professoras, né, e Lucivânia, né, que são as criadoras aí deste material, né? Como é que isso surgiu e como é que foi o lançamento no sábado deste caderno de alfabetização 2, professora Loretana? Olha, eu tenho irmãos, inclusive, na história dessas professoras da cidade de Campinas, por sinal, nossas associadas, nossas filiadas. Eu apoio totalmente essa a dedicação delas à alfabetização e ao letramento, que o letramento que é as primeiras letras. Eu apoio porque tudo tem um começo, né? E a criança, ela é, em primeiro lugar, a criança não mente, a criança tem ansiedade de aprender cada vez mais. E nós não podemos, apoio, louvo o trabalho das professoras de Campinas, e eu digo a você, parece mais ou menos o meu sistema de trabalhar, desde o início da minha carreira. Nós não podemos, de maneira alguma, jogar na mão de uma criança um livro, uma cartilha, assim, sistema virtual. Se o secretário promete que vai entregar para a escola, além do livro, além do primeiro livro, ele vai dar o apoio por escrito. Mas isso aí não basta. Não basta porque nós temos certeza que, no caso das escolas estaduais, elas não estão preparadas para ter todo esse material para mais de 3 milhões de alunos. Eu digo as escolas estaduais. Então, eu acredito que nós devemos dar mais confiança e ao secretário, que decida de uma vez por todas por esse sistema de alfabetização tradicional, virtual só para auxiliar, mas o sistema tradicional. Esse caderno de alfabetização 2, como é que isso vai, em Campinas, compor o material lá dos alunos da rede oficial? Professora Loretana. Conseguiu acompanhar a minha pergunta, professora? Não, porque está meio sem som. Esse caderno de alfabetização 2, cujas autoras são as professoras Lucivânia Orlandi e Mariléa Bonilha, que traz a turma da Malu, como é que isso vai ser usado lá em Campinas pela rede oficial? Não conseguiu compreender, professora? Não, por favor, poderia repetir? Eu vou repetir, professora, como é que esse caderno de alfabetização 2, a turma da Malu, será usado pelos alunos, pelos estudantes em Campinas, já que essas professoras são de Campinas, o trabalho todo foi realizado por lá, são professoras associadas do CPP. Então, é o seguinte, essa experiência lotou a sala de aula, sabe? Eu acho que é isso que os pais querem, mas principalmente é isso que vai ser útil para as crianças, né? Se houve esse interesse, é sinal que a curiosidade da criança é muito aguçada. Então, nós precisamos partir para esse lado. Eu, por exemplo, como professora tradicional, como agora presidente do CPP, eu defendo essa posição das nossas crianças, porque elas, numa sala de aula, elas dependem do professor. Nenhum sistema, ou seja, online, o que for, mas nenhum sistema substitui o trabalho do professor junto a seus alunos. 12h19, este é o programa Gente que Fala, estamos no ar pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais. Edição de segunda-feira, nosso dia aqui dedicado aos assuntos da educação, né? Que também invariavelmente estão ligados aí, os assuntos da saúde, estão ligados às questões da saúde também, mas a gente vai falar agora sobre um dado que é o seguinte, dados do PNAD,
de 2022, essa pesquisa divulgada aí recentemente, mostram que 53,2% da população brasileira com 25 anos de idade concluiu o ensino médio. E essa porcentagem, porém, varia muito entre as classes mais privilegiadas e as mais carentes, onde menos da metade dos jovens chegam a esse nível. Segundo especialistas, democratizar o acesso aos cursos para a conclusão dos ensinos fundamental e médio pode ajudar a reverter essa situação. Só que é necessário adotar medidas que ampliem essas oportunidades, como a flexibilização de horários e bolsas de estudo, entre outras questões. Débora, os pontos estão aí, as medidas a serem tomadas estão aí. A questão é sair do papel e tornar isso tudo uma situação prática, né? Exatamente, Mauro. Na verdade, essa discrepância aí dos dados, ela reflete as desigualdades profundas que estão presentes na sociedade brasileira mesmo, né? Então, a gente tem sempre que lembrar que essa situação ela tem implicações significativas tanto para o desenvolvimento individual daquele aluno, quanto coletivamente para o país, porque afeta a capacidade da pessoa adulta participar plenamente, tanto da vida social quanto da vida econômica, né? Então, acho que nesse caso, com os dados da pesquisa, a gente tem que trabalhar em duas vertentes. Uma pensando em gerações futuras e outra pensando nas pessoas que já estão aí na fase adulta e não conseguiram concluir o ensino básico na idade adequada. Então, para as gerações futuras, a gente precisa pensar em desenvolvimento de infraestrutura nas escolas, formação de professores, atualização do material didático, apoio psicopedagógico é muito importante para que esse aluno consiga entender a necessidade e o valor do estudo, né? Às vezes eu acho que para os estudantes o ensino ele fica muito limitado à questão da empregabilidade. A gente tem que mostrar para o aluno que o saber ele vai muito além da empregabilidade. Ele vai gerar uma transformação social não só para si, como para a sociedade como um todo. E para os alunos EJA, né, que são os alunos jovens e adultos que não concluíram aí os estudos básicos na idade adequada, é muito importante a gente criar, não só como você comentou, ter a flexibilização de horários, aulas, né, mais noturnas, enfim, que entendam o contexto do que esse aluno vive na vida adulta. A gente tem que pensar em programas de incentivo, da mesma forma que o Estado se comprometeu e incentivou a entrada dos alunos no ensino superior, a gente tem que criar mais oferta, mais oportunidades, mais instituições especializadas em alunos jovens e adultos, porque é muito diferente uma sala de aula de crianças para uma sala de aula de jovens e adultos. Então, tem que se pensar em criar mais oportunidades para que esses alunos realmente consigam fazer essa conclusão. O desafio é muito grande, não é, Débora? Porque uma coisa é você poder proporcionar a esses adultos a conclusão dos cursos fundamental e médio, porque eles não tiveram a oportunidade na devida idade, e, ao mesmo tempo, evitar na outra ponta que outros jovens saiam da escola, evitar a evasão escolar, porque senão vai engrossar de novo esse público que lá na frente vai precisar também dessa oportunidade para terminar, né? Exatamente, é como eu disse, a gente tem que pensar nessas duas vertentes, gerações futuras e as pessoas que já foram impactadas por essa falta de democratização do ensino. Então, é muito importante tudo que é resolvido dentro da escola, tudo que é pensado na escola, até voltando aí para a primeira questão que a gente debateu, a questão do material didático, tudo que é resolvido dentro de uma escola tem que passar por
todos aqueles que compõem essa escola. E quem compõe a escola não são apenas os estudantes ou os professores, é a comunidade, o Estado, o setor privado, as empresas que fazem parte ali daquela comunidade também. Então, o comprometimento ele tem que ser de todos os agentes, para que realmente a gente consiga uma mudança relevante, para que não se tenha uma mudança ali naquele ponto crítico e depois o funil volte a acontecer. Então, a gente precisa realmente de um comprometimento geral da sociedade. Priscila, pegando o gancho aqui da Débora sobre esse comprometimento geral da sociedade, a comunidade escolar está aí disposta, está fazendo todos os seus esforços para a mudança desse cenário. Agora, na política, a gente vê muito discurso, pouca prática, todo político ali na hora da eleição vai, não, a gente vai mudar a educação, a gente vai fazer, e não acontece. Isso tudo é falta de vontade política? Isso é falta de competência mesmo para lidar com o tema? Como é que você avalia, Priscila? Com certeza. Eu acho que tem uma coisa que não pode faltar nas comunidades, que do MEC vai direto para todo o município, é o dinheiro da merenda e do material escolar, né? E eu trabalho com comunidades remotas lá da Amazônia, por exemplo, e a gente sabe que muitas das escolas não têm estrutura, nem estrutura física, uma parede, umas cadeiras, um ventilador naquele calor que é surreal, e o alimento escolar muitas vezes não chega, ou chega enlatado, sem pensar na qualidade da alimentação para as crianças e para os adolescentes. As turmas, muitas das vezes, são multisseriadas, e o ensino médio, a grande maioria das comunidades nem tem na sua comunidade, precisa deslocar para a cidade, tendo que pegar horas de barco, tendo que mudar para a cidade, né? Então, se a gente pensa nessa estrutura aqui em São Paulo, que já tem bastante dificuldade, imagina nas comunidades remotas que os acessos básicos à saúde e à educação não chegam. Então, eu acho que sim, precisa melhorar essa questão da fiscalização e do cuidado mesmo com a educação como prioridade, porque sim, as comunidades se esforçam muito, os pais fazem muito para as crianças chegar, as crianças acordam muitas vezes na madrugada para poder chegar na escola, e às vezes chega ou não tem professor, ou não tem alimentação, a merenda escolar, então é bem difícil a realidade de muitas das comunidades, e acredito que não só na Amazônia, mas aqui em São Paulo, nas periferias, a gente também vê essa dificuldade do não acesso, e com certeza tem alguma coisa nesse caminho, né? Porque, como eu disse, as prioridades do MEC, uma coisa que vai direto para a conta da prefeitura, é a questão da alimentação e da estrutura, e muitas das vezes não chega para o objetivo final, que são as crianças e os adolescentes. Você fala da merenda escolar, é nesse ponto em que a educação se encontra com a saúde, né? Porque a criança que não se alimenta, e muitas vezes a merenda escolar é a principal refeição do dia para muitas delas, ela não vai render, não vai ter performance e vai ter problemas de saúde justamente pela insegurança alimentar. É nesse ponto em que educação e saúde fazem total diferença aí para os resultados que o Brasil precisa, não? Sim, com certeza. Você já disse, né, que se a criança não se alimenta bem, e aí quando a gente fala de alimentação de qualidade que seja cada vez direto da terra, né, que as merendeiras tenham a possibilidade de cozinhar essa comida para que chegue no prato, e agora a gente tem cada vez mais esse processo dos enlatados, dos materiais que chegam em processamento, na Amazônia, sobretudo agora com a chegada do açúcar, então os doces, que impacta direto na dentição das crianças, na alimentação. Então, é uma questão de saúde, sim, e saúde e educação, elas caminham, e essa é a questão da alimentação da merenda escolar, é uma congruência. Doutor Alexandre, sua avaliação sobre esse tema do ponto de vista do direito. O direito está posto, o direito à educação nesse país aqui, só que as coisas não saem do papel, né? Pois felizmente nós temos os organismos da sociedade fiscalizando, temos o Ministério Público. A minha recomendação para os ouvintes e espectadores é que procurem órgãos públicos e façam as reclamações quando não tiverem o seu filho atendido, o adulto que busca um supletivo, tão importante
para que as pessoas tenham acesso ao conhecimento, como bem disse a professora Débora, depois a outra professora na sequência. Aproveito também para cumprimentar a professora Lauretana, porque 40 anos de sala de aula formou a todos nós, né? E temos muito a agradecer aos nossos professores. A nossa sociedade moderna, vivendo essa onda, essa evolução tecnológica, não prescinde, não abre mão dos seus direitos. A Constituição nos garante isso. Nós temos que cobrar. Existem municípios ricos aqui, próximos à capital paulista, que muitas vezes a gente ouve uma criança dizendo: olha, a merenda hoje repetiu. Olha, tinha o pão, mas não tinha nada passando do pão. Poxa, perto de São Paulo, com o orçamento que se tem, é preciso procurar aonde reclamar. Você tem que ir no Ministério Público, tem que ir no fórum, tem que procurar a ONG, os bairros têm que se organizar. Existem pessoas aposentadas que doam seu tempo para a comunidade, existem até mesmo os conselhos de segurança comunitária, segurança anda junto. Você pode visitar uma reunião, acontece de 15 em 15 dias, uma vez por mês, em determinados bairros, e sim fazer menção à escola, saber um canal de reclamação. Todo mundo tem um celular na mão. Aliás, com esse celular na mão, se consegue estudar no supletivo. Também serve para fiscalizar os direitos, para buscar a quem reclamar, pedir fiscalização nas escolas. A Ordem dos Advogados do Brasil, inclusive, é um dos órgãos envolvidos com fiscalização da qualidade, da merenda, da presença de professores. Nós temos que cobrar os nossos direitos. É isso que eu digo para a comunidade com toda a certeza. Recursos tem, o governo investe, mas isso precisa chegar na ponta, porque senão nada teria valido a pena. Esta que é a grande verdade. Professora Lauretana, para ouvir a sua experiência, eu vou até repetir os dados da PNAD de 2022 aqui. 53,2% da população brasileira com 25 anos de idade concluiu o ensino médio, só que essa porcentagem varia entre as classes mais privilegiadas e as mais carentes. Certamente a senhora viu, ao longo aí da sua jornada, enquanto professora, muitos alunos desistirem, e aí a evasão escolar é o resultado disso. Muitos adultos hoje que não conseguiram concluir o ensino médio, o ensino fundamental, no tempo devido, não é? Pois é, Mauro. Eu estava justamente pensando no ensino médio. No fim, concluindo a minha ideia, até agora o governo também não colocou, pelo menos ao conhecimento da categoria dos professores, que ensino médio que ele está pretendendo. Nós gostaríamos de saber por quê. Eu me lembro muito bem que, como você mesmo disse, mais ou menos 53% da população tem o ensino médio. Mas e o restante? Outros quase 50%. Você sabe que quem não tem padrinho morre pagão, né? E aquele aluno que não é privilegiado, que tem que trabalhar, já pensa mais já em trabalhar no seu primeiro empreguinho, que ele tem mãe, o pai, um irmãozinho menor, um irmãozinho maior, para tomar conta. Então, quer dizer que menos da metade, um pouco, essas crianças são carentes. Como é que ela vai cursar o ensino médio se ela é discriminada dentro da própria escola? Porque ela não tem condições, é obrigada, às vezes, a trabalhar à noite, correndo risco de vida, essa coisa toda de uma cidade como São Paulo, né? Agora, quero destacar muito aqui, São Paulo, há uns anos atrás, era o melhor sistema de educação do país. Agora, nós estamos mais ou menos 13º, 14º, não sei se eu estou enganada, mas dá uma tristeza muito grande, que se há um Estado que pode dar um ensino médio de qualidade, uma escola de qualidade, ensino de qualidade e professores bem remunerados, é São Paulo, que é o estado mais rico da federação. O que nós vamos fazer? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O professor está muito também desiludido, porque ele quer trabalhar, mas ele encontra dentro do próprio governo esses obstáculos. Que às vezes o governo, no caso, voltando ao ensino médio, o governo ainda não disse a que veio nessa parte do ensino médio. Agora, quanto à parte até a quinta série, a gente
dá para garantir um pouco, mas não muito. As entidades, no caso, o CPP, gostaria que tipo de ensino médio vai ser dado para essas crianças que conseguiram entrar. Faltando 26 minutos para 1h da tarde, esse é o programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais. Olha, gente, uma parada agora breve, um intervalo rapidinho, um golinho de água para todo mundo, a gente volta já com mais assuntos sobre educação para debater por aqui. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. De volta, faltando 25 minutos para 1h da tarde, aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias. Este é o programa Gente que Fala, nossa transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais. Vamos passar aqui para o próximo assunto. Olha, pessoal, a ONG Vagalume promoveu na semana passada uma formação para educadoras de bibliotecas comunitárias na Amazônia, que incluiu temas sobre mudanças climáticas e visitas a escolas e instituições paulistanas para um intercâmbio de conhecimentos. A ação faz parte de um programa da ONG que já impactou mais de 5.000 jovens por meio de oficinas semanais e produção de trabalhos criativos, como cartas, vídeos, desenhos, apresentações e troca de experiências. A Priscila Fonseca vai falar a respeito dessa questão, sobre o trabalho dessa ONG, fortalecendo, então, o diálogo entre comunidades da Amazônia e aqui de São Paulo. Como é que funciona, Priscila? Sim, a Vagalume existe, vai fazer 22 anos esse ano. É uma organização social que tem bibliotecas comunitárias no interior da Amazônia. Esse ano a gente tem 89 bibliotecas espalhadas nos 9 estados da Amazônia Legal. E aí o programa Rede, todo ano a gente seleciona algumas comunidades que já estão há bastante tempo, tem uma maturidade. Esse ano a gente tem 8 comunidades participando, que é a comunidade indígena Todi, lá em Santarém, a comunidade Boa Vista, em Castanhal, no Pará, a Teens, que é em Barreirinhas, no Maranhão, Manuelzinho também em Barreirinhas, a Menino Deus, que fica em Portel, a comunidade Tracajatuba, no Macapá, Quilombo Murumuru, em Santarém, e o Quilombo Damásio, em Guimarães. Então, essas educadoras, elas realizam oficinas semanais nas suas comunidades, e aqui em São Paulo a gente trabalha com par de troca, né? Então, uma comunidade troca com uma escola ou organização social. Esse ano a gente tem 3 escolas particulares, a Escola Sante, o Vera Cruz e a Camino School, e 5 organizações sociais, que é o Galponte de Setúbal, que fica lá em São Miguel, a Acorde, que fica em Budas Artes, o Asa Pássaros e Asa Primavera no ProSaber, e o ProSaber também, que fica em Paraisópolis. Então, a ideia do programa Rede é que os estereótipos e as distâncias se aproximem, né? A gente trabalha com adolescentes de 11 a 14 anos, seja nas comunidades rurais, seja nas escolas e organizações sociais. Essas educadoras, elas conduzem essa oficina com esses adolescentes, e aí, durante o ano, elas vão desenvolvendo esses trabalhos. Então, no começo do ano, teve uma lista de curiosidades, cada um para o seu par de troca. Então, as crianças perguntam, como é que você vai para a escola, o que você gosta de fazer, qual que é o teu sonho? E a segunda troca responde essas perguntas. Então, eles desenvolvem vídeos, trabalhos, livros artesanais. A gente fomenta muito protagonismo juvenil, então eles escolhem como eles querem desenvolver esses trabalhos. E aí, de maio a junho, as educadoras de São Paulo foram para essas comunidades para viver a realidade da Amazônia, das comunidades rurais. Então, visitaram as casas de farinha, conheceram as escolas, viveram essa imersão.
E na semana passada a gente recebeu as educadoras da Amazônia aqui em São Paulo e a gente fez uma maratona, né? Uma imersão de atividades. Então, na terça-feira a gente fez essa formação que juntou todas as educadoras de São Paulo e da Amazônia lá na Casa do Povo. A gente falou sobre emergências climáticas e depois teve essa integração para que o grupo se conhecesse pessoalmente, porque a gente faz as reuniões virtuais, né? Então, quem ainda não que tinha ido para a Amazônia e conheceu o par de troca, já conhecia só a duplinha, mas aqui a gente reuniu as 16 educadoras, foi muito legal. Aí, na terça, cada um visitou o seu par de troca, como na Amazônia as de São Paulo foram, então as da Amazônia visitou cada lugar e cada escola, a organização criou uma programação para receber, então teve passeio lá por Paraisópolis, visita às bibliotecas. Aqui no Veracruz a gente fez a reunião de manhã com as crianças, à tarde com os pais, à noite com os pais, e as educadoras também foram passear para apresentar São Paulo, para a Cristiane, que é uma educadora lá de Portel. A comunidade se chama Menino Deus. Então, para ela chegar, ela pegou uma rabeta de 1 hora até a cidade de Portel, que é um barquinho, né? Depois ela pegou um barco de 16 horas até Belém, e aí de Belém para cá ela pegou o avião para chegar para São Paulo. Então a gente trabalha nessas regiões remotas, né? Aí na quarta teve essa visita, na quinta a gente fez esse passeio cultural para visitar os museus aqui de São Paulo, foram para o Museu da Língua Portuguesa, para a Pinacoteca, para o Museu da Resistência, para também conhecer a cultura local aqui de São Paulo. E na sexta a gente encerrou com uma conversa com a presidente para falar também das realidades das bibliotecas. Como é que vocês medem os resultados, Priscila, dessa troca de experiências, até para elaboração de relatórios e até aperfeiçoamento depois, crescimento de todo o projeto? Sim, o Programa Rede ele já existe há mais de 15 anos, né? E a gente foi moldando o programa conforme ouvindo as educadoras que participam no dia a dia. Então, hoje a gente tem de impacto direto, são 400 adolescentes que estão participando do programa. Para as comunidades que participam do Programa Rede, a gente vê, né, no ano seguinte, durante o ano e no seguinte, o aumento de empréstimos de livros na biblioteca, o aumento do protagonismo juvenil desses adolescentes que passam a criar projetos para fortalecer a cultura local e a mediação de leitura nas comunidades. Aqui nas escolas também a gente vê o engajamento das crianças e a ampliação de visão de mundo mesmo, né? Quando você troca com uma biblioteca que está lá no meião da Amazônia, e aí você consegue tirar os estereótipos. Então, as crianças ficam mais, como é isso, os animais? Aí elas descobrem que lá também tem internet, que as crianças têm os mesmos sonhos e medos. Então, a ideia é que essas crianças se aproximem. E aí, como o programa já tem bastante tempo, a gente tem coletado os frutos, né? Então, a gente já tem adolescentes que hoje a gente tem, por exemplo, o Rômulo, que é lá de São Gabriel da Cachoeira, que é o município mais indígena do Brasil, que fica na cabeça do cachorro, lá em Manaus, divisa com a Colômbia, e ele está fazendo engenharia aqui na Unifesp. E a ideia dele é aprender para voltar e retornar para a sua comunidade. A gente tem a Dora, que foi aluna da Sante, que hoje está fazendo filosofia lá na Universidade Federal da Bahia, e tem pensado ampliar a leitura de mundo dela, né? Tipo, se fosse antes, ela talvez não sairia de São Paulo, mas ela teve a coragem de ir fazer a faculdade lá e experienciar isso. A gente tem percebido a diminuição dessas doenças de hoje, né? Então, diminui a ansiedade, aumenta a participação. A gente tem, por exemplo, adolescentes que começam no programa Rede extremamente tímidos, com dificuldade de leitura, e no final do ano já está lendo mais, já está se colocando mais para o grupo. Então, não é tão simples medir o impacto do programa Rede, porque a gente trabalha com criança e adolescente, mas como já tem bastante tempo, a gente tem percebido com os adolescentes crescidos, né? E direto também essa questão da identidade. Então, a gente faz uma métrica, né, no início do ano, como que essas crianças se identificam, e a gente percebe o aumento de crianças que se identificam como negras, como indígenas no final do programa, porque aí ela percebe a valorização da cultura. Quando uma criança aqui de São Paulo toca com uma comunidade quilombola, lá do meião do Maranhão, ela acha interessante se identificar como uma criança negra também e conhecendo outras culturas.
Muito bem, 12h44 agora, programa Gente que Fala segue por aqui, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet e também pelas redes sociais. Próximo assunto. Olha, gente, professores, alunos, pais de alunos da rede estadual de ensino aqui de São Paulo acordaram no último dia 10 de agosto com o aplicativo Minha Escola, da Secretaria de Educação, instalado em seus celulares, sem qualquer conhecimento, sem qualquer consentimento de ninguém, né? A secretaria disse que a falha mesmo, ocorreu durante um teste promovido pela área técnica da pasta. O mesmo problema havia ocorrido no ano passado no Paraná, com o então secretário da Educação, Renato Feder, que hoje está à frente da pasta aqui em São Paulo. No entendimento de especialistas, o caso é considerado uma grave violação na Lei Geral de Proteção de Dados. Doutor Alexandre de Moraes, não vamos nem falar aqui da funcionalidade, do que esse aplicativo é capaz de fazer, enfim, pela educação. Vamos falar do ponto de vista do direito, né? Como é que é acordar e ter um aplicativo que alguém instalou no seu aparelho sem que você pedisse? Certamente um pesadelo, Mauro, e demais ouvintes, espectadores, é um pesadelo para as pessoas. Dependemos dos nossos aparelhos celulares para transações bancárias, para atendimento médico. Cada vez mais há uma dependência, há uma enorme luta para que as pessoas se integrem à tecnologia. Muitas pessoas tentam obrigar, como nós demos exemplo no início aqui do programa, dos cardápios digitais, das próprias bulas de medicamento. Não, você tem que ter um celular, está se afrontando direitos, e agora o ápice disso é um programa que baixa no seu celular sem você ter determinado a baixa, ter autorizado. Portanto, a recomendação que se dá é que desinstale imediatamente o programa, seja qual for, seja de onde vier. Não importa se é um órgão estatal, se é particular, se é um banco, algo que está entrando no celular da pessoa sem autorização deve imediatamente ser desinstalado. Há uma afronta, como você bem colocou, muito bem, a Lei Geral de Proteção de Dados, que criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, cuja pedra de toque é a privacidade, é o consentimento. Sem consentimento não há relação. Não podemos aceitar que programas entrem nos nossos aparelhos. E, infelizmente, foi isso que, coincidentemente, aconteceu nos estados do Paraná e também aqui em São Paulo. A orientação é para desinstalar imediatamente esses equipamentos. Agora, doutora Alexandre... Sim, desculpa, lembrando que a LGPD, um detalhe importante, prevê uma multa para esse tipo de conduta para empresas particulares e também governamentais. Essa multa pode chegar a 2% do faturamento de uma empresa, limitado a 50 milhões. Nós temos que começar a exercer o nosso direito. Nós temos que buscar, mas isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Era o meu próximo questionamento sobre o que fazer, né? Quem se sentiu lesado, quais são as medidas a serem tomadas aí para um eventual ressarcimento? Você pode procurar um advogado, pode procurar o PROCON na situação de consumidor, que todos somos, pode procurar até mesmo a Delegacia de Polícia de Crimes Digitais, reportando que um programa entrou no seu aparelho. Infelizmente, hoje, dizer que todo mundo que tem celular conhece absolutamente todos os recursos que ali estão presentes é uma falácia. As pessoas não conhecem, é muita coisa que o celular proporciona para a gente. Então, aqueles que têm menos habilidades, que procurem um parente que mostre, olha, eu não pedi nada e está esse programa, esse aplicativo aqui. Eu foco nisso para que a pessoa desinstale imediatamente, procure a sua operadora de telefonia, não deixa qualquer coisa parada no seu celular sem entender exatamente o que é. Sem que a pessoa tenha consentido, expressamente, de forma expressa, tenha entendido. Olha, baixei um aplicativo aqui governamental, do SUS, alguma coisa do tipo, do meu banco, conheço. Agora, algo que entrou, sem que ela conheça, desinstale imediatamente e procure os seus direitos. Pode gerar, inclusive, direito à indenização em favor do usuário, porque é um absurdo. Isso não pode acontecer. Agora, a investigação vai ter que dizer o que foi que aconteceu, não é, doutor Alexandre? Porque, assim, o governo vai dizer que... Vai dizer não, já disse, né, que houve falha, que ocorreu uma falha durante um teste promovido pela área técnica da pasta. Agora, o raio 2 vezes caindo no mesmo lugar, primeira vez no Paraná e agora em São Paulo, com o mesmo secretário de Educação, e para professores, para alunos, para pais de alunos, gente que não tem nada a ver com a história, todo mundo recebendo o aplicativo ao mesmo tempo. Pois é, não nos parece uma falha simples. O que se discute aí na investigação preliminarmente
se houve ou não vazamento de dados dessas pessoas ou se foi só instalação. E, de igual modo, as duas condutas são muito graves. Lembrando que, recentemente, uma investigação, em abril desse ano, salvo engano meu, já vem apontando conclusões da época da pandemia, de quando as crianças tiveram que baixar aplicativos para fazer aulas, para ter acesso a palestras, como foram tratados aqueles dados. E esses dados teriam sido fornecidos por governos, né, nos seus níveis aí, para empresas privadas, para acompanhar hábitos de consumo de crianças, adolescentes, menores de usuários, o que é absolutamente legal e é uma grande preocupação que nós temos na advocacia, com a privacidade. É por isso, Mauro, que nós, de novo invocando, porque é ligado ao exemplo das bulas de medicamentos, quando a pessoa acessa lá uma bula para ver o uso, o que será feito com aqueles dados eventuais de acesso da pessoa? O aparelho está lá, os dados pessoais estão lá, numa fonte onde se busca informação. Na educação, nos aplicativos também, nos demais aplicativos, as nossas informações são coletadas, são fornecidas, são arquivadas em algum lugar. Vivemos na época da sociedade da informação. Quanto mais informação, mais valor agregado existe nos negócios. Acompanha-se hábitos de consumo, acompanha-se que medicamento a pessoa toma, o que ela consome no restaurante. Isto nos causa imensa preocupação. Veja, a Lei Geral de Proteção de Dados, essa que determina essa multa de 2%, uma lei de 2018, que é pouco tempo ainda no Brasil, ela está engatinhando para ser aplicada, mas ela possui um fundamento de validade no nosso Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei de 1990, a Lei 8.078, que, por sua vez, tem validade assentada na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 32, onde diz que é política de Estado a defesa do consumidor. Então, sobre todos os aspectos que olhamos, da cidadania, da política, do direito, as pessoas têm que ser protegidas e estamos sob ataque. E quando o ataque vem do Estado, duas vezes, como muito bem colocado agora, a coisa torna-se ainda pior, que as nossas autoridades investiguem, que se chegue a fundo, não tem condições de lidar com a coisa pública dessa maneira. As pessoas não podem ficar desprotegidas. O Estado precisa proteger a privacidade de todos nós. 9 minutos para 1 da tarde, o programa Gente que Fala vai para as perguntas da audiência e eu começo aqui com a Débora. Rodrigo Monteiro, Débora, está no Facebook e te pergunta, ele quer saber sua opinião sobre a proposta do MEC de retirar o inglês do ensino médio. Bom, eu acho que não faria sentido nesse momento tirar o inglês do ensino médio. Os jovens hoje eles estão muito familiarizados com o inglês, né? A própria internet faz isso. Acho que é importante nós termos contato com essa língua estrangeira, porque por mais que se tente evitar, uma ferramenta muito importante para a comunicação, né? Imagine quantas pessoas, e através da própria internet, conseguem se comunicar usando uma língua que acabou se tornando, historicamente, uma língua meio que universal, né? Então, acho que tirar o inglês da grade do cronograma do currículo dos jovens seria como dar um passo para trás. Não vejo nenhum benefício nisso. Inclusive, acho que nós deveríamos focar em dar um inglês de melhor qualidade para os nossos alunos, porque acaba-se que o inglês que os alunos aprendem na escola, hoje as escolas particulares têm focado um pouco mais nisso, mas mesmo nas escolas particulares a gente vê aí que não é um inglês de grande qualidade. Os pais acabam tendo que investir numa outra escola específica de inglês para conseguir realmente um nível mais avançado ou até mesmo uma fluência. Mas eu acho que retirar seria um erro grande. Retirar a língua estrangeira não faz o menor sentido. Professora Loretana, a Luciana Rodrigues está no YouTube com a gente, acompanhando Gente que Fala. Ela quer saber a sua opinião sobre um possível aumento de 33% na carga horária do ensino básico. Sua avaliação. Pergunta da Luciana Rodrigues, professora. Acho que, sendo
para o ensino básico, né? Isso. Eu acho que quanto mais se ensina, melhor para o aluno, porque a gente está vendo tanta discrepância no tratamento com a educação no estado de São Paulo, porque quando você citou antes com o Alexandre, se não me engano, isso mesmo, o problema dos dados que foram tornados públicos, o que você pode esperar de um ensino básico? Porque, conforme foi dito, foi publicado nos jornais de grande circulação, esse fato que aconteceu. Há uma lei de proteção de dados, isso é um crime, e pegou desde o aluno até o professor, a família do professor. Então, como é que nós podemos ter no estado de São Paulo um secretário que já aconteceu isso no Paraná? Como é que nós podemos, o secretário da Educação, tratar esse assunto? Ele esquece de que a escola funciona com ele ou sem ele, certo? Então, os alunos devem ter um tratamento muito sério, né? O ensino básico, como a palavra diz, é a base da criança, porque um ou outro, ou quase a metade, vai para o ensino médio. O que nós podemos esperar de um ensino médio quando o básico, que é a base da educação, é tratada desse jeito, né? Sim. Então, eu coloco assim para vocês, gostaria, inclusive, de dizer o seguinte: do dia 8 ao dia 11 desse mês, né, nós fizemos a primeira feira do livro aqui no CVP. Maravilha! 20 expositores, livros de todo tipo, infantis, literatura e tudo. E agora eu gostaria de falar para a Priscila é amazonense, né? Se não me engano. Eu trabalho lá, conheço, mas moro aqui em São Paulo. Está marcado nossa segunda-feira do livro no Amazonas. E, inclusive, nós ficamos sabendo de fonte limpa em Manaus. Existe uma escola pública que ensina japonês e português em Manaus. Então, nós já temos a data marcada mais ou menos. Eu digo a você, viu, Mauro, eu tenho muita esperança no ensino, muita esperança, desde que o governo do Estado, o prefeito e o presidente da República tratem a educação muito sério. Muito obrigado, professora Loretana. Priscila, tem a pergunta da Priscila e do doutor Alexandre aqui ainda. Bastante brevidade, Priscila. O que faz o projeto Salomé? É a pergunta da Aline Gomes, ela está com a gente no Facebook. Em 20 segundos, você consegue resumir? Sim, oi, Aline. Você pode dar uma olhada lá no Instagram, mas o projeto é uma formação de imersão também para jovens negras, que fala desde de beleza até educação sobre a história do negro no Brasil. É bem legal. Doutor Alexandre de Moraes, Juliana Rocha no Instagram pergunta: a escola é juridicamente responsável pelo bullying que acontece dentro dela? Perfeitamente, é absolutamente responsável. É preciso que haja políticas de combate ao bullying. Ela precisa procurar reportar. Esse assunto não pode ficar restrito à família. Ela tem que imediatamente procurar a escola, a coordenação, relatar os problemas e conhecer as condutas para que isso seja evitado. Pessoal, termina aqui essa edição do programa Gente que Fala de segunda-feira. O agradecimento a todos vocês em nome da nossa equipe aqui por essa conversa sobre educação. Participaram com a gente hoje a professora Loretana Paulieri Pancera, ela é presidente do CPP, o Centro do Professorado Paulista, Débora Amoni, pedagoga, diretora do Colégio Conclusão e diretora-geral do curso Evidente, Priscila Fonseca, empreendedora social, relações públicas, idealizadora do projeto Salomé,
Mulheres Negras Escrevivendo a Própria História, e ela também é coordenadora do programa Rede na Associação Vagalume. Dr. Alexandre de Moraes, advogado especializado em Direito Empresarial e Direito do Consumidor, também aqui com a gente. Muito obrigado a todos pela participação. O programa Gente que Fala é a realização da ABECOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, espectador, você ouvinte, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã, a partir do meio-dia, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais. O Lucas Neto está chegando com o programa O Melhor para a Melhor Idade, para entreter você aí, entreter a audiência nesse início de tarde aqui pela Rádio 365. Um abraço a todos, faltando 1 minuto para uma hora em ponto agora, pulou o relógio. Tchau, até amanhã.